da nossa coluna em MIDI e hoje teremos um convidado muito especial. Então, fica comigo, fica na Sim. E o nosso tema de hoje é o que a Bíblia diz. O nosso primeiro convidado, pastor Jefferson. Rapaz, sim. Então nós faremos aqui perguntas e respostas de perguntas que foram enviadas, tá bom? Então a gente vai fazer essas perguntas e ele vai estar respondendo conforme a Bíblia diz. Então, o pastor Jefferson aqui da Igreja MIDI, vou dar a palavra para ele se apresentar um pouquinho. A paz do Senhor, meu nome é Jefferson Lira, sou o segundo pastor da Igreja MIDI, o braço direito do nosso pastor presidente. E hoje eu fui convidado para responder essas perguntas, amém? Então vamos lá. Teremos também outros convidados posteriormente, mas ele é o nosso pastor e conforme foi as perguntas, que é muito referente também à igreja, eu achei legal convidar ele, que ele é pastor, ele ajuda a cuidar dos jovens, ele dá o estudo na igreja de domingo às 11 horas da manhã, todos estão convidados. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Pastor Jefferson, o que a Bíblia diz? Deus irá realmente condenar as pessoas que não aceitam a Cristo como seu Salvador? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque, como eu costumo dizer, as pessoas acham que Deus é um velho carrasco que manda matar, e não é bem assim. Deus, ele não condena ninguém. São as pessoas que tomam essa decisão. São as pessoas que escolhem o caminho que devem tomar. Por exemplo, se a gente pegar o livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Que Deus, ele nos apresenta a bênção e a maldição. E ele nos aconselha a tomar o caminho que é bom, o caminho da bênção. Só que as pessoas preferem tomar o caminho errado. Isso não quer dizer que Deus está condenando, é a pessoa que está procurando a sua condenação. Por exemplo, lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, a palavra do Senhor vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, há uma condição. Isso não quer dizer que é Deus que está condenando a pessoa, mas a pessoa está procurando a sua própria condenação. Outro exemplo também é quando Jesus fala sobre a porta estreita, né? O caminho largo, o caminho estreito, a porta estreita, a porta larga, né? Jesus ali ele apresenta dois caminhos. Ele apresenta, você tem um caminho estreito, é difícil, é doloroso, mas é o que leva à salvação. Só que tem um caminho largo, que parece ser bom, mas leva à perdição. Depende de você, o que você vai escolher. Não é Deus que condena, mas é a pessoa que procura a sua própria sentença. Então, uma pessoa que segue uma outra religião, por ele não conhecer a palavra, ele está sendo ensinado com outra doutrina. Certo. Ele terá o direito à salvação? Então, o que a Bíblia diz? Que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Quando a pessoa não sabe, quando a pessoa não aprende da forma correta, ela está sendo ignorante. Que ignorante as pessoas confundem com grosseria. Sim. Ignorante, né? Uma pessoa ignorante, a ignorância é a pessoa que não tem o conhecimento, a falta de conhecimento. E muitas pessoas estão indo pela falta de conhecimento. O problema não está nas pessoas que estão aprendendo, né? Mas sim em quem está ensinando. Aí há uma diferença. Porque a pessoa que está ensinando errado está levando aquela pessoa à perdição. Não quer dizer que aquela pessoa que está em outra denominação, em outra religião, ela vai ser condenada. Porque não cabe a nós julgar, certo? Cabe a nós a ensinar o correto. E agora quem vai decidir é Deus no grande dia. A nossa segunda pergunta, você citou já na primeira resposta, que diz: por que nós precisamos se batizar? Certo, isso é uma ótima pergunta. A gente responde ela também no discipulado, o que é o batismo, por que nós precisamos nos batizar. Vou pegar um texto aqui do livro de Mateus, capítulo 3, verso 6, que diz: e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O batismo nas águas é o batismo do arrependimento. A pessoa confessa o seu pecado, ali ela confessa para todo mundo, tanto o mundo natural, nosso mundo carnal, e o espiritual, que agora ela morreu para o mundo. E ela nasceu uma nova pessoa, os seus pecados ficaram para trás e ela é de Deus, né? E muitas pessoas acham que isso é só a partir de Jesus, acham que é só no Novo Testamento. E o texto do 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2, vai dizer assim: e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar.
Ou seja, no Velho Testamento também as pessoas foram batizadas para o arrependimento, tanto na nuvem como no mar, ou seja, tanto no poder de Deus, tanto para o arrependimento, para a salvação. O batismo é isso, é por isso que precisamos nos batizar, para nos arrepender completamente dos nossos pecados e chegarmos até a salvação. Amém, respondido. Então a gente sempre só confirma que Jesus veio sempre para testificar a lei. Sim. E as perguntas que me mandaram foram aleatórias, mas muitas batem com outras perguntas. E a terceira eu acho que é dúvida para muitas pessoas, e para cristão também, que está começando agora, que é: como eu posso estar no mundo e não ser do mundo? Certo. Como eu posso estar no mundo e não ser do mundo? Para responder essa é fácil. Mortificando a carne, sendo separada, sendo diferente, sendo de Cristo. Aqui em Romanos, capítulo 8, verso 13, vai dizer assim: porém, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, andar em Espírito. Andar fazendo a vontade de Deus. Como estar no mundo e não ser do mundo? Andar segundo a vontade de Cristo, que nós somos chamados para isso, para pregar o Evangelho para este mundo, sendo diferente do mundo. Jesus, ele vai dizer, melhor dizendo, livro de Pedro, vai dizer: sede santos porque eu sou santo. E Pedro está fazendo a referência lá no livro de Levítico, que Deus separa o povo de Israel e fala assim: olha, se consagrem, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, fazendo a diferenciação de outras religiões, de outras denominações, a diferença do mundo para a igreja, do mundo para o cristão. Nós podemos ser diferentes, mortificando a nossa carne e vivendo para Deus. Amém. Super respondida. Vamos para a nossa quarta pergunta. Por que precisamos confessar nossos pecados? Certo. Isso está ligado àquela do batismo, porque nós precisamos. Só que para responder de uma maneira diferente, eu vou ler um texto aqui, que diz assim: portanto, aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Esse texto faz a ligação que nós devemos confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. E confessar os nossos pecados é realmente entregar todo o nosso ser, todas as respostas, tudo que nós fizemos já para Deus. Falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu fiz isso. Ou seja, você está abrindo a sua boca e confessando que errou, confessou os seus pecados, assim como você confessa a Cristo como o único e suficiente Salvador. Precisamos confessar os nossos pecados para nos purificar. Porque quando nós confessamos, quando nós falamos, logo nós nos arrependemos. E nós entramos naquele assunto que é o batismo nas águas, o arrependimento. Amém? Amém. Muito legal. Como eu falei, uma pergunta está complementando a outra. E essa quinta pergunta é bem interessante, porque muitos que se convertem, muitos que estão na igreja, às vezes sentem dificuldade em passar o evangelho para a família, para aquele que não acredita, às vezes está ali há muito tempo orando, pro pai, pelo marido, para ele poder realmente conhecer a Cristo. Que a pergunta que foi mandada foi: qual a melhor forma de eu ganhar a minha família para Jesus? Certo. Essa é uma resposta simples, mas que todo mundo complica. Sim. É a mesma coisa de perguntar: qual é o meu chamado? É uma resposta simples e fácil que todo mundo complica. Qual a melhor maneira de eu ganhar a minha família para Jesus? Sendo cristão, tendo uma atitude cristã. Porque muitos acham que para ganhar alguém da família, ganhar alguma alma, é necessário falar demais, é necessário pregar. Não, nós pregamos com as nossas atitudes, Aqui eu separei alguns textos, de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que vai dizer assim: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Isso é Paulo dizendo na igreja de Coríntios. Efésios, capítulo 5, verso 11, vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, os dois textos estão dizendo: seja imitador de Deus. Tenha as atitudes que Deus teria. Toda vez nós devemos fazer aquela pergunta, que até é de um filme muito bacana: o que Jesus faria? Em meu lugar, o que Jesus faria? Para ganhar alguém na minha família, o que Jesus faria? Ou seja, ter uma atitude cristã, se colocar como Jesus naquele momento. Amém? Amém. Às vezes o nosso testemunho vai falar muito mais, Muito mais. Então vamos para as nossas duas últimas perguntas. O que a Bíblia diz?
essas duas perguntas têm muito a ver do que a gente viveu atualmente, né? Vivemos aí a pandemia, né, desse vírus, ficamos de quarentena e muito foi falado de Jesus, sobre a igreja, não podíamos estar no templo, né? E diz assim a pergunta, você vai entender. Muitos dizem, Jesus é o amor, que a religião deveria ser o amor. Tá correto, pastor? O que a Bíblia diz? Vamos lá. Porque quando a gente fala de religião, hoje em dia, a palavra religião é usado como você participar de um culto, de uma denominação, de uma congregação, de algum ritual, de alguma coisa, certo? A religião, na realidade, significa religares, que é religar a Deus. E muitos estão confundindo, né, o religares com religar a Deus. Aqui nós temos a palavra de Tiago, seu capítulo 1, verso 27, que ele fala muito bem sobre a religião, né? E o 27 ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago aqui quer dizer? Que a verdadeira religião é fazer a obra de Deus. Ou seja, é amar. Só que as pessoas hoje em dia usam a palavra de amor, né, totalmente ao contrário do que realmente significa amor. Deus, ele é amor, mas desde que eu pratique também as suas obras, faça a sua vontade. Não adianta, vamos dizer assim, estar ligado a uma religião, mas querer fazer mal a outra pessoa. Isso não é amor. Não adianta eu falar que pratico tal religião, mas eu nego a Cristo. Eu não estou com Cristo. Eu não faço o que Cristo disse. Eu não cuido das pessoas que realmente precisam. Isso não é amor. Deus, ele é amor. E para nós termos esse amor, precisamos praticar aquilo que diz a sua palavra. E também não tem como nós falarmos que Jesus é amor e vivermos em pecado. Não. Porque ele também é justiça. Sim. Então não adianta falar, vamos exalar o amor, mas não se colocar como Cristo realmente está pedindo, né? Isso mesmo. Correto. Então vamos para a nossa última pergunta. Como eu falei, essa gerou muita polêmica quando teve que fechar o templo, fechar a igreja, que muitos falaram, nós somos a igreja, né? Então, por que devemos ir à igreja? Por que temos que estar na igreja? Certo. Por que devemos ir à igreja? Primeiro vamos fazer a separação, a diferença de templo para a igreja. O que é templo e o que é igreja. O que é um templo de habitação e o que é a igreja. Templo é o local onde nós vamos congregar. Templo é o nosso corpo. Então, o que seria a igreja? Porque muitos disseram, eu sou a igreja. Não, você sozinho, você é templo. Templo de habitação do Espírito Santo. Você, individualmente, você é templo. Você não é igreja. Quando nós falamos de igreja, estamos falando de conexão, estamos falando de comunhão. Estamos falando do quê? De uma só voz. Só que eu sozinho não posso ser uma só voz. Eu tenho que estar conectado a alguém. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer, tudo aquilo que for ligado na terra é ligado no céu. Jesus também vai dizer, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, eu individual, eu sou templo do Espírito Santo. Eu busco a Deus no meu particular. Agora, quando eu estou conectado com você, ou conectado com algum outro irmão, aí sim eu sou a igreja. Porque sozinho não tem como ser igreja. É por isso que em Mateus 16, capítulo 16, verso 18, Jesus ele vai falar para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E lá no livro de Mateus, capítulo 18, verso 17 e verso 18, vai nos dar o complemento dessa ligação, que é 2 ou 3, que quando nós dois ligamos algo aqui na terra, é ligado no céu. Então, para ser igreja, aquela igreja de Pedro, aquela igreja que pode ligar tudo no céu, é só em comunhão. É por isso que Jesus vai, assim que ressuscita, depois de ressuscitar, ele vai falar para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro sozinho não podia ser igreja. Ele precisava de um rebanho, ele precisava das outras pessoas. Nós precisamos ser igreja, ter a comunhão, ser unidos, conectados. Aí sim é igreja. Templo é uma coisa, igreja somos nós conectados. Amém? Amém. Espero que tenhamos esclarecido todas as dúvidas de vocês, das perguntas que foram enviadas. Quero agradecer aqui o pastor Jefferson
por ser nosso primeiro convidado, por ter pegado esse tempinho, se disponibilizado para estar aqui com a gente. E faço convite para os próximos vídeos também estar presente. E se você tiver alguma dúvida, algum tema, alguma pergunta, você pode estar enviando, escrevendo aqui no bloco de informações, tá encaminhando para ele, para o pastor Sérgio também, que a gente vai ter um prazer estar fazendo vídeos para responder para vocês. E como ele é nosso convidado especial, vou pedir para ele divulgar a nossa igreja aqui, pedindo para vocês dar um retorno, um feedback de vocês, tá bom? Amém. Desde já agradeço pelo convite. Geralmente eu estou apenas atrás das câmeras, mas eu agradeço o convite. Eu sei que poderíamos ter muito mais resposta, mas o tempo é curto, mas fizemos o nosso melhor para esse vídeo. Que Deus te abençoe. A Igreja IMID, Igreja Missionária de Deus, na Avenida José Muniz Ribeiro, número 32. Vamos voltar a cultuar. Amém? Eu já quero agradecer por cada pergunta que foi mandada e quero pedir gentilmente aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, porque quanto mais você se inscrever, mais like, mais curtida você deixar, mais conteúdos desse tipo ou até melhores nós vamos produzir para vocês. Então se inscreva no canal, curte, ative o sininho de notificações, compartilha com seus amigos e deixe seu comentário. Amém? Muito obrigado, um grande beijo, fica com Deus, até a nossa próxima coluna.